Muito bem, muito bem. Bom dia. Bom dia, conectando-se ao Facebook Live. Muito bem. Bom dia a todos. Mais um dia na presença do Senhor. Mais uma devocional. Ontem nós não fizemos, né? E estávamos atendendo aqui a pastora que estava fazendo seus exames, né? Mas hoje estamos aqui, né? Com a graça do Senhor, prontos para começar o tão aguardado livro de Romanos. E estamos aqui, então, e vamos dar seguimento, né, aos nossos estudos. Temos nos reunido todos os dias, de segunda a segunda, estudado um capítulo por dia da Palavra do Senhor, com muita calma, versículo por versículo, né, buscando entendê-lo, interpretá-lo. Nós não temos a pretensão de ter, assim, né, a verdade, né, soberana. Então a gente vai lendo, expondo, dentro do entendimento que temos compreensão, as informações que temos acesso, né? Mas é óbvio que você também tem liberdade para você também se aprofundar mais. E na verdade essa é a nossa intenção. Nossa intenção é despertar você a conhecer mais da palavra E de você Deus. pode participar, né? Você pode fazer Claro. perguntas. Se você tiver dúvidas de algum entendimento, de algo que você leu, você pode nos perguntar. É verdade, né? É muito bom. Assim nós estudamos mais profundamente também. Encerramos então agora há pouco o livro de Gálatas. Você que não acompanhou ou mesmo perdeu algum dia, está lá no YouTube, né? Isso. No Franz Alex Foi Oficial. muito gostoso o livro de Gálatas, né, pastor? Muito legal. São só apenas 6 capítulos, muito, né? Muito rápido, né? De estudar. Vale muito a pena, né? Muito, muito joia mesmo. Tá? Então, gente, vamos lá. Você que está com a sua Bíblia aí, né? Abra a sua Bíblia, que eu vou não abrir a minha ainda aqui. Deixa eu abrir a minha aqui. Tá? Abri aqui em Romanos. Chegamos em Romanos, gente. Olha só. Gente, lembrando que Chegou o dia de Romanos. a carta de Paulo aos Romanos, né? Ele estava então no final na sua terceira viagem missionária. Então ele está em Corinto e ele escreve essa carta para a igreja, né? Ou para os romanos, né? E ele já está quase no final, né? No final ali da sua jornada. Aí deixa eu só achar aqui Romanos, isso aqui, capítulo 1. Muito bem, pronto. Tá escrito ali aproximadamente, próximo ao ano 57, depois de Cristo. Tá? Então agora como a gente sempre vê na introdução ali, então a gente vai ver quem escreveu, para quem escreveu, né, os motivos e propósitos. Tá? A gente vai ficar bem claro depois, quando nós chegarmos ali nos versos, se não me engano, 16, 17, se não me engano, né, os motivos pelo qual ela foi escrita. Tá? E você vai ver que Roma, na época, né, era a capital, né, do funcionamento da época. Então, tudo passava por ali, né, tudo tinha uma função e uma importância muito grande. Né? Então, o desejo de Paulo era um desejo muito forte de estar em Roma, né, também, e passar por ali. Mas, enfim, né, eu queria que a gente iniciasse, então, a nossa leitura e a gente pudesse, então, entrar e imergir nesse texto, imergir na história. E eu convido você a isso, tá? Vamos lá, então? Vamos lá, então. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentro de todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você vai perceber que na sequência ele não acabou a introdução da carta ainda. É uma das cartas que é a maior introdução, né, que tem.
E eu quero chamar a sua atenção porque inicia, né, a carta inicia, Paulo se identificando como servo de Jesus Cristo, tá? Mas fala ao mesmo tempo também do seu chamado. Ele fala chamado para ser apóstolo. Então, ao mesmo tempo que ele fala assim, ó, eu sou chamado para ser apóstolo, pastor, que parece assim, né, um encargo tão importante, né, um encargo assim, então, ao mesmo tempo ele identifica assim, meu encargo é apóstolo, mas o meu chamado eu sou um servo, né? Então eu sou um servo, né? E essa palavra servo, o que eu estudei dela, que era a mesma palavra que eles usavam para escravo. Então é como se ele estivesse falando assim, eu sou escravo de Cristo, ou seja, ele é meu Senhor. Eu não me pertenço. Então é como se ele dissesse assim, ó, eu não me pertenço, eu pertenço a Cristo e ele me chamou para ser apóstolo. Eu carrego um encargo de apóstolo. É isso que ele está querendo dizer na introdução dessa coisa. Daí ele fala, separado para o evangelho, ou seja, eu fui separado por ele, já que ele é meu Senhor, para pregar o evangelho. Tá? E daí ele fala alguma coisa de Jesus Cristo, né? Que de antemão ele foi separado por Deus também, através da ressurreição dos mortos. E lá no versículo 5, se não me engano, ele fala assim, ó, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ou seja, ele fala, e agora vocês também são chamados. E para quê? Ele fala, para a obediência que vem pela fé. Ou seja, vocês também são chamados agora para para pertencer a Jesus Cristo, né? Ele fala no 6, né? Vocês também estão chamados para pertencer a Jesus Cristo. Tá? E de que forma? Obedecendo a Ele pela fé. Então, queridos, é muito importante, né, a gente compreender esse início da conversa ou da introdução que Paulo está falando aos romanos. E a obediência é pela fé, né, pastor? Isso. Porque quando você é chamado por Cristo, assim, as pessoas que ainda não... Aliás, já foram chamados, mas não entraram nesse contexto, elas não entendem como que nós podemos obedecer a alguém que nós não vemos. Isso, e assim, é legal porque assim, essa ideia do servo, né, e a ideia desse mesmo sentido de escravo, porque para nós a ideia do escravo ainda está aquela ideia assim do escravo que a gente vê lá naquelas novelas, né, naqueles filmes dos senhores feudais maltratando os escravos, né, tirando a autoridade deles no sentido de vida, né? Tá? E aqui não, aqui é um sentido de escravo, no sentido assim, que eu ofereço, eu decido não voluntariamente viver, né? Para obedecer o que ele quer de mim. Né? Então Paulo está dizendo assim, olha, um dia eu abri mão da minha vida, me permitindo me escravizar, ou seja, entregando a minha vida para ele, tá? Ele aceitou, né, ser o meu Senhor, hoje eu pertenço a ele, a Jesus, tá? E eu carrego comigo o encargo de ser apóstolo, tá? E junto a vocês agora, tá? Nós juntos, né? Nós somos, que é o verso 5, né? Nós recebemos o quê? Um apostolado para chamar dentre todas as nações um povo o quê? Nós temos agora o quê? Uma função, né? Que é chamar o povo ao quê? A obediência a ele pela fé, através do evangelho. Nós temos que proclamar o mundo e chamar, né, os nossos irmãos a virem obedecer a Cristo, né? A sua palavra, o seu evangelho, através da fé. Então, tá. Chamar dentre as nações um povo para obediência, chamados para serem santos, né? E chamados para pertencer a Jesus Cristo. É isso aí. Quer dizer, não é só ele que pertencia, a gente tem que chamar as pessoas também a pertencer. Então, vem para Jesus, né? Entrega a sua vida para Jesus. Versos 8, vamos lá. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas eu fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes.
Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, queridos, então aqui ele reforça, dizendo que ele ouve falar da fé que eles têm, né? Que é o versos 8, né? Ele fala assim que ele, né, do desejo de estar com ele, sempre houve o desejo. Também ele diz o seguinte, a mesma medida que houve o desejo, ele fala, e da expectativa, que fala assim, ainda há desejo, eu espero poder estar com você, ele também diz que, de certa forma, foi impedido isso. E aqui o que a gente observa? Não necessariamente que foi impedido por uma vontade humana, mas também a gente pode entender que também foi impedido como se o próprio Deus não tivesse permitido. Afinal de contas, agora ele é servo. Né? Então, assim, porque se Deus quisesse que ele estivesse lá, ele teria chego. E aqui a grande verdade aqui é o seguinte, amor. Se Paulo tivesse tido lá com eles, nós não teríamos essa carta hoje. Já pensou? Para nos ensinar. Então, olha só, talvez se Paulo tivesse presencialmente lá, ele não teria escrito essa carta. Exatamente. E nós não teríamos o benefício de tantas coisas que nós vamos aprender com essa carta. Porque ele disse que ele planejou muitas vezes visitar, mas foi impedido. E ele diz até o propósito que ele tinha propósito de compartilhar dons, né, de trocar dons, enfim, né, de estar ali com eles. Tá? E o verso 16 e 17, que muitos comentaristas até focam como um dos objetivos desse capítulo, que fala assim, ele fala assim, olha, eu não me envergonho do evangelho, né, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, depois o grego, tá? Lembrando, irmãos, que Roma, naquela época ali, né, havia, né, o povo grego, judeu, e tanto o judeu quanto o grego, e o judeu, na cabeça do judeu, havia dois tipos de pessoas. Na cabeça do judeu existiam dois tipos de pessoas, o judeu e os não-judeus, que para os judeus eram os gentios. Então, na cabeça do judeu é o seguinte, existem judeus e gentios. Os gregos, para os gregos existiam os gregos, e quem que seria a outra classe que, né? Os gregos consideravam os gentios? Não, ele considerava os bárbaros, que não necessariamente eram pessoas ruins, não, às vezes a gente tem a ideia de bárbaro como pessoa bárbara, né? Isso. Não, então assim como judeu, na cabeça do judeu existia judeus e gentios, para os gregos existia gregos e bárbaros. Por isso que aqui ele fala assim, ó, porque o evangelho, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, né? Tanto a sábios como ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Né? Ele faz essa separação de classes aqui. Gregos, bárbaros. Isso. Né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, depois o grego. Né? Porque no evangelho, tá? Dentro do evangelho, né? É revelado, ou seja, só através do evangelho revelada a justiça de Deus. A justiça de Deus. E vocês vão ver o seguinte, que a tônica, talvez o foco do livro de Romanos vai ser falando sobre a justiça de Deus. Nós vamos aprender muito sobre a justiça de Deus. Tá? Daí fala, do princípio ao fim, pela fé, não pela lei. Pela fé, queridos. A gente vai ver muito, eu não vou entrar muito nisso, porque a gente vai ver durante todo o livro de Romanos, a gente vai ver muito essa tônica aqui, tá? Sobre a justiça pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você vai ver que lá vai começando, nos outros capítulos, vai começar a falar de Abraão, né? Que foi chamado pela fé para andar em justiça, tá? E a gente vai, né? O livro de Romanos termina falando, né? Da nosso chamado para andar na eternidade com Deus pela fé, para andarmos em justiça com o justo, que é o Cristo, o justo. Tá? Ele diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são
indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deixa eu virar minha página aqui. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Isso aqui é sério, gente. Gente, então só para a gente poder tentar não perder muita coisa, observe muita que coisa a aqui, gente né? encerrou lá o 17 falando que o Evangelho, né, que o Evangelho é revelado a justiça de Deus. E o 18 a gente começa entrando, portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra a impiedade e injustiça. Então a gente sai falando de justiça e agora vem falando de que Deus Deus é contra toda impiedade e injustiça, né? Dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E agora então ele vai falar um pouco da injustiça. E sempre para nós a gente vai às vezes questionar o que é justo e o que é injusto. Assim, como é que Deus como é que a gente vai como é que Deus vai nos condenar por algo às vezes que a gente Que não tivemos conhecimento. Não tivemos conhecimento. Não chegou até nós, né? Não chegou. Então aqui ele começa a falar algumas coisas que a gente precisa ter consciência, gente, que Deus, ele é tão soberano, tão poderoso, tão excelso, que as coisas que ele cria revela quem ele é. Então, a gente vai ser indesculpável, ou seja, a gente não tem desculpa. Por exemplo, o que fala aqui. A gente tem muita desculpa, né? A gente tem muita desculpa. Ah, mas eu não sabia, tá? Por exemplo, nunca ninguém veio e falou de Jesus para você ou para uma tribo indígena, ninguém falou de Deus. Eu gosto muito desse exemplo. Ninguém falou de Deus, tá? Daí tá lá, imaginam, né, aquele índiozinho, né, ou aquele tribal, enfim, tá lá na sua tribo, no meio da mata, num determinado, Presta atenção nisso. sei lá, numa ilha, no meio do oceano, e ele começa a olhar para o céu, né, ver o sol, né, ver lá os pássaros. Assim como você, quando sai, né, olha para o sol, olha para a natureza, o que você pensa? Daí ele olha, tipo assim, alguém criou aquilo, não é possível. Que trem é esse, né? Deve existir um Deus que criou isso. Que trem é esse que esquenta, que brilha, que ilumina? Tão grande, tão maravilhoso. Eu não sei quem é, eu não sei que existe um Deus, nunca ninguém me falou de um Deus. Eu sei o seguinte, para existir um trem desse, deve ter alguém que ilumina, grande, que esquenta, alguém deu origem. Deu origem a isso. Vem automático na mente. Alguém botou esse troço no ar. Entendeu? É isso que o texto está falando. Quando fala aqui, pois desde a criação, versos 20, se porque o que não, Deus, acho que antes, 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Daí ele vai dizer como. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio do quê? Das coisas criadas. Ou seja, ninguém precisa chegar e falar assim, existe um Deus. As coisas criadas revelam um Deus. Quando você olha para você, olha para tua mão. Gente, isso aqui não revela que existe um Deus? Alguém criou a gente. Quando você olha para uma flor, né? Uma flor. Então, observe que isso que eu estou falando, as coisas criadas. Então, quer dizer, ninguém vai poder ter desculpa. Mas será que não existe um Deus? Não tem como, gente. Não há desculpa. Olha... Então, por isso que ele diz, de forma que tais homens são indesculpáveis, né? Você olha assim para esse iPad, gente. Você tem dúvida que alguém criou esse iPad? Esse iPad se criou sozinho? Não, tem que existir um homem que criou ele. Então, quer dizer, alguém criou esse iPad. Quem? Nós sabemos que foi um homem, uma pessoa que criou ele. Tá? Quem que criou essa pessoa? Outro homem? Impossível. Um criador. Tá? Então, quer dizer, tem que ter um Deus. E tanto é que essas coisas são manifestas, assim, porque
até os povos indígenas, eles optam por aquilo que eles vão adorar. E é nisso que se enquadra aqui os outros versículos que falam sobre isso, sobre aquilo que eles criam. Se você chegar num lugar não desbravado, ou numa tribo de indígena que ainda ninguém entrou, você vai chegar lá, eles vão ter um altar, eles vão ter algo... Adorar o Deus Sol, eles né? adorar a Deus a eles Lua. adoram alguma coisa. Porque para eles é o Deus deles, né? Mas são as coisas criadas, né? Então vamos lá. Eu disse, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, coração insensato deles obscureceram, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? E trocaram a glória do Deus imortal, por quê? Por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, por isso que às vezes você vê assim, a pessoa adorando lá uma estátua, né, com um animal, coisa assim, a pessoa faz, né? Agora, observe isso. Agora, aqui que vai falar assim, porque eles, tendo conhecido a Deus pelas coisas criadas e não aceitam a Deus, a Bíblia está dizendo assim que Deus os entregou ao quê? Deus os entregou a eles, botou eles no inferno? Não. O que Deus faz? Olha só. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. É como se Deus falasse assim, vocês querem fazer, é o versos 24 isso, né? 24. Isso. Vocês querem adorar essas imagens? Então, tudo bem. Eu vou deixar vocês adorar essas imagens de répteis, não sei o quê. Vocês querem Na verdade, ele só permitiu algo que já estava no coração deles. Exatamente. Não é que Deus lançou eles para o mal. Não, Deus deixou eles comerem daquilo que desejavam comer. É isso que vocês querem? Tá. Né? E olha só o que Olha o 25. vai acontecer. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. E aqui, enquanto eu li isso daqui, gente, eu quero chamar a tua atenção. Porque às vezes a gente está lendo uma coisa como essa, pastor, né? E a gente diz, puxa, né? Ainda bem que eu adoro a Deus, ainda bem que, né? Mas aqui fala, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Então, cuide você. Porque às vezes você pode estar adorando a coisas criadas, por exemplo, assim, um celular, não guardar, né, não largar no celular, não largar de uma televisão, não largar de algo, né, são coisas que foram criadas. E seres criados. Gente, tem pessoas que tratam muito melhor um animal do que um ser humano, criado à semelhança de Deus, sabe? E isso me incomoda muito. Tem gente que cuida mais do carro. Mais do carro, coisas criadas, né? Do que não posso ir para a igreja porque eu tenho medo de deixar o carro, tenho medo que ele seja roubado. Você está adorando mais as coisas criadas do que o próprio Senhor, né? Então, assim, cuide disso, né? Você pode ter seu animalzinho, você pode ter, né? É tão lindinho, tão bonitinho, mas, querido, não coloque isso acima de Deus. Parece, o que eu vou falar agora parece ser história, gente, mas acredite, tem gente que não gosta de ir na igreja com o carro novo, porque pode ser que tenha que dar carona por irmão da igreja e esse irmão vai sujar o carro que é novo. Acredite, irmãos, tem gente. E é gente da igreja, não estou falando de gente fora da igreja. Exatamente. Né? Então você vê como tanta coisa precisa ser corrigida. São pequenas coisas, mas precisam ser corrigidas. Então, às vezes está adorando o quê? Né? Mais a coisa criada do que o Criador. Né? No meio evangélico mesmo, você vê tantas postagens, eu fico preocupada quando eu vejo que as pessoas postam assim, né? Quanto mais conheço o ser humano, mais eu gosto de animais. Gente, quem escreve algo disso não conheceu o verdadeiro evangelho e não segue a Cristo. Não conhece a Deus. Não conhece a Deus, porque o ser humano é meu semelhante, ele é a imagem de Deus. Você entendeu? E o animalzinho é um ser criado, mas eu não posso adorar mais ele, eu não posso venerar mais ele do que o ser humano que está do meu lado. Não posso fazer isso, porque daí eu estou pecando. E por causa desse posicionamento errado, irmãos, de preferir, né, adorar as coisas criadas do que o Criador, olha só, né, olha o que acontece. Verso 26. Por causa disso, Deus nos entregou a paixões vergonhosas. E que paixões são essas? Até uma espécie de castigo de Deus, olha só. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Contrária à natureza. Da mesma forma,
Os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Olha aqui, você que quer saber onde que a Bíblia fala sobre essas coisas. E o castigo, olha aqui, ó. E o castigo aqui não é um castigo por estar homem com homem, mulher com mulher. O castigo aqui está dizendo assim, o fato de estar homem com homem, mulher com mulher, este é o castigo. Ou seja, eles estão sendo castigados já em estar homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Isso é a condenação. Por isso que ele diz, receber em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A Bíblia chama isso de perversão, gente. Tá mais claro do que isso? Homem com homem, mulher com mulher, é perversão. É a Bíblia que está dizendo, está aqui no versículo 27 de Romanos. E deixa eu tentar pontuar de novo, irmãos. Não é que os homossexuais, as lésbicas, meu Deus, quão grande será o castigo de Deus sobre este povo. Não, ao contrário. Isso que está acontecendo com ele já é o castigo. O castigo deles. Isso já é o castigo, porque isso, além de, isso já é um castigo. Gente, é o contrário, nós temos que orar para tentar resgatar eles, porque é como se já fosse um selinho que está sobre eles de condenação. Então a gente tem que orar para tirar eles desse. Sabe assim, eles já estão identificados, já é o castigo. Isso já é, o texto fala que já é. É como se, tipo assim, Deus os entregou, eles foram entregues, já é. Sabe assim, aquela coisa assim, você faz quimioterapia. Por que você faz quimioterapia? Porque para que você não tenha um câncer, não é porque você já tem. É porque você já está com câncer. Por isso que você faz quimioterapia. Tá? É mais ou menos isso. É muito sério, gente. Olha só, vamos lá. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor por quem? Pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Sério isso, gente? Esse 32 é de matar. Embora o justo decreto de Deus. Eles conheçam o justo decreto de Deus. Justo decreto de Deus. Esse justo decreto fala muita coisa, gente. Tá? De que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. E hoje está muito comum, no meio da igreja mesmo. Não, já tem gente querendo mudar a Bíblia até. Mudando a Bíblia. Falei assim, não, vamos, vamos aprovar isso. Agora, antes que vocês achem que a gente seja anti alguma coisa, né? Hoje em dia tem tanta antissemitismo, anti tanta coisa, né? Entenda uma coisa, gente. A igreja, os evangélicos, nós não somos, tá, contra os homossexuais, contra, tá? O homossexual, não, nós somos contra o homossexualismo, não contra o homossexual. Não. Nós amamos o homossexual, somos contra o homossexualismo, que é o ato. Nós amamos a lésbica, mas somos contra o lesbianismo, porque entendemos que nós somos contra o ato, o que fazem, nunca contra a pessoa. Porque entendemos que a pessoa é uma criação de Deus, é o nosso irmão e a nossa irmã, que está com a sua mente, o texto usa um termo lá, que a sua mente não é corrompida, a sua mente, agora eu fechei a minha Bíblia ali, mas enfim, que a sua mente não está bem posicionada, né? Nós somos contra a mentira. Isso. Não contra o mentiroso. Exato. Então, assim, o mentiroso, ele está ali. Por isso que a nossa função é o quê? É amá-los,
orar por eles, apoiá-los. Quando precisar se levantar, levantá-los. Se eles quiserem ajuda. Isso, tá? Jamais concordar com o ato, com o que estão fazendo, tá? Porque nós não podemos pregarmos a verdade sempre, sempre, e estarmos prontos para recebê-los. E orarmos e sim esperando, tá? Esperando sim uma oportunidade que Deus vai nos dar. Agora, jamais também conduzir isso como algo normal, atual. É o normal. Não, porque daí a gente está concordando, né? Não com a pessoa, com o que a pessoa está fazendo, né? E aí a gente está concordando com a injustiça, porque Deus chama isso de injustiça. Deus chama isso de impiedade. Deus fala que isso aí é castigo de morte. Deus já fala que isso já estão colhendo um castigo, né? Ou seja, isso já é fruto de algo que não se arrependeram, né? Então, assim, tem que pregar o quê? Às vezes não contra isso, esse ato, mas contra pecado, contra arrependimento, mostrar a Bíblia, até que o Espírito Santo leve a pessoa ao conhecimento da verdade. Então, queridos, a nossa parte é estar sendo igreja, falando de Jesus, falando da Espírito, e o Espírito Santo é quem convence. Exatamente. Tá? Pastor, mas como nós vamos fazer? Às vezes você fala assim, eu tenho o meu filho. Né? Pastor, o que eu faço? O meu filho, a minha filha estão envolvidos nisso. Lembra de uma coisa, ele é teu filho, é a tua filha. Mas, antes de ser seu filho, sua filha, é filho de Deus. Né? É filha de Deus. Tá? E você tem o Espírito Santo que convence o teu filho e a tua filha do pecado, da justiça e do juízo. Então você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda o meu filho, que por acaso, né, é filho de Deus também, Sim. a ele ser convencido. Tá? E me ajuda a participar dessa restauração. E com certeza o Espírito Santo vai ajudar, que vai dar tudo certo. Acredita nisso, vai dar tudo certo. Não é o fim. Você vai ver a grande vitória na sua vida. Eu tenho certeza que esse livro de Romanos veio para trazer esperança para você, para mim, porque Deus é justo e crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Eu tenho certeza disso, que é tempo de renovação e restauração na sua família, na sua casa, no nome de Jesus. Eu quero deixar você com essa palavra de fé e esperança, tá bom? Deus te abençoe. Pastora, né? Deus abençoe. Vamos cumprimentar nossos irmãos aqui? Romanos 1 já chega quente, né? É muito show, gente. Você vai ver, tem muita coisa, né? A gente vai ter muitas grandes emoções. Vamos aqui dar bom dia, né? A Neide Maria de Andrade, minha mãe. Né? Sua bênção, mãe. Bom dia, sogra. A Cíntia Ferrone Miró, bom dia. Cris Ribas, Tânia Ferreira Lima. Né? Deus abençoe. Regina Almeida. Vera Kramer, bom dia, doutor Adriano. Doutor Adriano. Deus abençoe. Josiane Cristina. A Miriam. Gostei da flor lá da Josiane, lá, girassol. Ferreira. Isso. Ruth Zimanski, Miriam. Ruth, estamos orando pelos seus pastores, viu? Ficamos sabendo lá que eles estão, né, pegaram o Covid, mas em nome de Jesus, né? Estão cobertos pelo sangue de Jesus. Né? Bom dia, paz. Babi Gomes, Deus abençoe. Cris Gomes, Luciano Lorena, um abraço, Luciano, né? Deus abençoe. Lorival Lima, Deus abençoe, Lorival. Elis da Silva. Maria de Lourdes Ribeiro, Josi Colagrande, Josi, Deus abençoe, pastores, né? Pastores, Deus abençoe, um abraço. Silvinha do Alex, um abraço. Ana Paula Ferreira, Ana Paula, quem mais aqui? Ana Carolina, Deus abençoe. Ivan Silva, Tiagão Damasceno, Deus abençoe, Tiagão. Deus abençoe. O Cláudio Godoy, Andres o quê? Isso. Otarola Fuentes. O Andres Otarola Fuentes. Deus bendiga. Cantinho do Céu, Marlene, né? Glória a Deus. Regina, isso aí, glória a Deus. Que todos vocês, nosso abraço, carinho, respeito. E hoje, gente, vamos fazer um convite para esse pessoal, né, gente? Vamos sim. Né? Nós tínhamos ali programado uma vigília hoje das 11 horas. 23. Isso, às 23, às 5 da manhã. E nós tínhamos programado isso, mas devido ao novo decreto que saiu ontem da Prefeitura, Bandeira Laranja, né, há uma recomendação que não haja atividades das 23 horas às 5 da manhã, onde nós nos enquadraríamos nisso, né? Por isso, nós não vamos deixar de fazer a vigília, porém estamos nos adaptando, né? E estamos nos antecipando, né? O inimigo não vai impedir que nós façamos a vigília, mas nós estamos antecipando ela, então fazendo, como diz a primeira vigília bíblica, que o pastor Alex explicou, das 18 horas, 6 da tarde, às 10 da noite. Horas. Então teremos ali um tempo na presença do Senhor, com palavra, louvor, adoração
estudo, e você é nosso convidado para estar ali das 18 horas às 22 ali, adorando ao Senhor. E o tema da nossa vigília é Até que Ele venha. Tá? Então, queridos, por favor, venha você também. Tá? Isso. Porque até que Ele venha, você tem que estar pronto. Seja conosco. Deus Tem que abençoe. estar preparado. Um grande abraço, até às 15 horas com a Paulinha, né? Tá? Eu também vou compartilhar do meu Face, tá? Você pode participar junto, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.